cuidado com os disseminadores da mentira. O profeta Jeremias viveu num tempo em que a confiança não era preservada, era atacada. Ele ouviu o sussurro coletivo que tenta esmagar por dentro. Terror, denunciai-o, denunciai-o, denunciemo-lo. Percebeu que até os laços próximos podiam viver a armadilha. Todos os amigos observavam minhas falhas, Jeremias capítulo 20. Diante desse clima de medo, o coração humano costuma procurar duas saídas fáceis. A vingança, talvez possamos prevalecer contra ele, ou a rendição, talvez eu mereça cair. Mas o texto de Jeremias revela algo mais profundo, o medo. Quando espalhado, cria uma atmosfera de mentira social, um tipo de fake news espiritual, em que as pessoas já não discutem a verdade, apenas repetem o terror. O profeta, portanto, se torna símbolo de resistência, não porque ignora a pressão, mas porque se recusa a deixar que a voz da intriga substitua a voz de Deus. Essa resistência encontra eco no Salmo 68, que descreve Deus como aquele que se levanta para dispersar os inimigos e para conduzir o povo à salvação. O Salmo não romantiza o conflito, ele o coloca sob a soberania do Senhor. Em linguagem espiritual, quando a noite grita terror, o Salmo responde com uma promessa: a salvação não depende da fofoca, mas da fidelidade de Deus. Nesse ponto, Paulo ajuda a iluminar o problema do ser humano sob pressão moral e legal. Ele observa que a transgressão não é simplesmente qualquer ato, quando não há lei. O pecado não é imputado do mesmo modo. Tomás de Aquino comenta a frase paulina: onde a lei não foi dada, não se trata de uma transgressão, no sentido pleno e imputável como violação formal. Ao mesmo tempo, a realidade da morte continua reinando desde Adão até Moisés, reinou a morte mesmo sobre aqueles que não pecaram, como Adão, confirma lá em Romanos. A conclusão de Paulo não é desesperadora, a graça é maior. Em outras palavras, o pecado de origem explica a gravidade do cenário humano, mas não iguala a graça incapaz à falta humana. A graça de Deus vence. É aqui que o Evangelho de Mateus entra no mesmo movimento. Jesus ensina a não temer aqueles que só conseguem matar o corpo e a colocar a coragem onde a verdade nasce. Se Jeremias descreve o terror ao redor, Mateus propõe uma resposta que não é negar a perseguição, mas recusar a escravidão do medo e obedecer ao que é verdadeiro. A mentira, as fake news e a difamação funcionam exatamente porque exploram uma psicologia, fazem o bem parecer suspeito e o mal parecer inevitável. O que fazer concretamente com essa tríplice luz, Jeremias, Salmo e São Paulo? 3 atitudes práticas. Levar o medo a Deus antes de levar a acusação aos outros. Jeremias não transforma a pressão em ruído. Ele leva a angústia à presença do Senhor. Recusar a lógica do sem lei, tudo vale, e com lei eu me torno juiz. Paulo mostra que a imputação do pecado depende do contexto da lei, mas a morte e a fragilidade humana continuam. Por isso, a resposta cristã não é indiferença moral nem tribunal vingativo, e sim arrependimento e confiança na graça.
eliminar a mentira com a caridade e verdade verificável. Se a difamação se espalha como boato, como sussurros que empurram para denunciar, o cristão deve agir com prudência, não amplificar, mas checar, corrigir com respeito e defender o que é justo, para que o terror não vire cultura. Concluindo, viver a verdade da verdade, defender a cultura da verdade, eis a boa nova trazida e pregada por Jesus Cristo. Que o Senhor vos abençoe e vos proteja, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.